O ano de 1962 marca a história da igreja no sul de Minas. No dia 23 de setembro, acontece a instalação canônica da arquidiocese, unindo na mesma província a região de Pouso Alegre, tendo à frente seu primeiro arcebispo, Dom José d'Ângelo Neto, a região da Campanha, com o bispo Dom Otton Mota, e Guaxupé, sob os cuidados de Dom Inácio Dalmonte. Poucos dias após a posse, Dom José embarca para Roma para participar da abertura do Concílio Vaticano II. O prelado voltaria à Cidade Eterna em todas as fases do concílio até 1965. Apesar da adesão de Dom José d'Ângelo, as mudanças implementadas pelo Concílio Vaticano II não tiveram implicação imediata na arquidiocese, onde as tradições do Concílio de Trento estavam profundamente enraizadas. Das 40 paróquias existentes em 1965, 30 foram criadas antes do século XX. O arcebispo implementou as mudanças de maneira gradativa e criteriosa. Outro grande momento é a construção do Seminário Arquidiocesano, que teve início em 1964. Em agosto de 68, os seminaristas se transferem para o novo prédio, ainda inconcluso, mas já habitável. Na década seguinte, de 1970, a arquidiocese vive o seu segundo momento de organização leiga. O movimento de Cursilho de Cristandade marca a atuação dos leigos e leigas na arquidiocese de Pouso Alegre. Nesta década também se popularizam os grupos e movimentos de jovens em toda a arquidiocese. Em 1971, ocorre o primeiro treinamento de liderança cristã da região. E aí, com o TLC, tem início a formação de líderes jovens. Outro movimento que ganha força é a Renovação Carismática Católica, presente já desde 1971 na cidade de Itajubá e que chega à sede metropolitana em 1975. E logo em seguida, no ano de 1977, ocorre o primeiro Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática Católica. Na década de 1980, as comunidades eclesiais de base marcam a caminhada pastoral da arquidiocese. O ponto alto da SEBS ocorre em 1985, quando Pouso Alegre cedia o segundo encontro da SEBS do Regional Leste 2 da CNBB. Nesta década, são criadas as pastorais da família, do mundo do trabalho, dos marginalizados e a pastoral operária. Nas paróquias, começam a ser promovidas a pastoral da saúde, a renovação carismática católica, a Legião de Maria, os grupos de jovens e a pastoral da criança. No ano de 1987, Padre João Bosco Oliver de Faria é nomeado o terceiro bispo auxiliar de Pouso Alegre. Outro fato importante desta década é a criação do Conselho Arquidiocesano de Leigos em maio de 1988. Em 31 de maio de 1990, falece Dom José d'Ângelo aos 72 anos de idade. Dom João Bosco é eleito administrador diocesano até a chegada do novo arcebispo, Dom João Bergese, em 22 de junho de 1991. Dentre os feitos do novo metropolita, destacam-se a reorganização administrativa da Cúria e o investimento em comunicação, com a criação de 2 jornais e a aquisição da rádio difusora. Nesse período também foram criadas a Pastoral do Menor, do Dízimo, da Escuta e dos Noivos. Em 1995, foram criadas a Escola de Teologia para Leigos, no prédio do seminário,
e a região episcopal da Mantiqueira, com 13 paróquias de 12 municípios, sediada na paróquia São José Operário, em Itajubá. E também foi implantado nas paróquias o projeto Boa Semente, cujo objetivo era formar líderes cristãos a partir do conhecimento da Sagrada Escritura. Outro grande feito de Dom Bergese foi a criação do Instituto Teológico Interdiocesano São José, inaugurado em 21 de março de 1996. A alegria deste acontecimento foi suprimida no mesmo dia com a morte repentina de Dom Bergese. Para conduzir o povo de Deus, em 3 de dezembro de 1996, Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho é nomeado terceiro arcebispo de Pouso Alegre. Durante o seu pastoreio, a arquidiocese vivencia o projeto Rumo ao Novo Milênio, onde a igreja se preparou para celebrar os 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Nesta época, a pastoral carcerária torna-se arquidiocesana e surge também a pastoral da comunicação. Nasce ainda a pastoral da sobriedade. Em maio de 1998, cerca de 20 mil pessoas se reúnem no estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre, para a primeira Assembleia Arquidiocesana de Pentecostes. No ano seguinte, em 1999, a arquidiocese passa a realizar um intercâmbio missionário e social com a Diocese de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, no estado do Pará. O pastoreio de Dom Ricardo foi marcado pela realização de assembleias de pastoral. Como fruto de uma delas, nasce o projeto Formamos a Igreja Viva, desenvolvido do ano 2000 até 2008. Dom Ricardo presidiu a abertura de 2 processos de beatificação em nossa arquidiocese. Monsenhor Alderige Maria Torriani e Madre Maria Imaculada da Santíssima Trindade, a Mãezinha do Carmelo. O arcebispo também foi o responsável pela criação da Faculdade Católica de Pouso Alegre em 2006. Promoveu a organização da equipe de coordenação arquidiocesana do Grupo Fé e Política. Reativou o Cabildo Metropolitano e promoveu a instalação do Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano. Durante o episcopado de Dom Ricardo, no ano de 2001, a Arquidiocese de Pouso Alegre ganhou seu 4º bispo auxiliar, Dom José Francisco Rezende Dias. O metropolita tornou-se o primeiro arcebispo emérito da arquidiocese ao renunciar em 2014. Dom Ricardo faleceu em 1º de abril de 2018. Com a renúncia, a arquidiocese acolhe seu novo arcebispo, o redentorista Dom José Luiz Magela Delgado. Em seu primeiro ano de pastoreio, Dom Magela conclui a fase arquidiocesana do processo da Mãezinha e envia o material para o Vaticano. O mesmo acontece em 2017 com o processo de beatificação do Monsenhor Alderige. Em 2015, tem início a 9ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral e a abertura das Portas Santas nos santuários da Arquidiocese, na Catedral Metropolitana e na Basílica de Borda da Mata. Dom Magela ordenou novos diáconos e padres e criou também novas paróquias. No ano de 2018, ele elevou a santuário a Igreja de Nossa Senhora Aparecida em Brasópolis. Outro feito de nosso arcebispo é o início da construção da Casa do Clero, residencial Monsenhor Júlio Perlato. E a criação do Auxílio Solidário Presbiteral, cuja finalidade é amparar os padres em suas necessidades, especialmente em momentos de enfermidade, idade avançada ou mesmo invalidez. Dom Magela também criou a Escola Diaconal na Arquidiocese e promove a acolhida de imigrantes venezuelanos. Ele também inicia o primeiro sínodo arquidiocesano. Merece destaque também as comemorações dos 120 anos de criação da diocese, celebrada no ano de 2020. Sempre atento à realidade,
Dom Magela decretou, no âmbito das nossas comunidades, medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Neste período, em que o mundo precisou adotar ações restritivas, ele foi um grande incentivador da igreja doméstica, motivando as famílias a cultivarem a espiritualidade, oração, meditando a palavra de Deus, recitando a via sacra, o terço e acompanhando as celebrações pelos meios de comunicação. Também estabeleceu o plano de retomada das atividades litúrgicas e pastorais em tempos de pandemia da Covid-19, prevendo a retomada gradual das atividades presenciais. Dom Magela criou o Fundo de Solidariedade entre as paróquias para ajudar aquelas comunidades com dificuldades financeiras devido à pandemia, e também a Comissão Arquidiocesana para a aplicação do moto próprio sobre a proteção de menores e pessoas em situação de vulnerabilidade. E, por fim, vale destacar os esforços em aproximar ainda mais toda a província eclesiástica. Através das ações de homens e mulheres de boa vontade, sinais e acontecimentos, experimentamos e testemunhamos que Deus conduz seu povo e a nossa arquidiocese a realizar sua proposta de vida e vida plena para todos, vida de comunhão fraterna e solidária, de serviço à pessoa humana, de proclamação do seu amor e de celebração da salvação que continuamente nos oferece em seu Filho Jesus na força do Espírito. E assim, seguimos nossa caminhada, firme como a árvore plantada à beira do rio, que dá fruto no tempo devido.